Olá, eu fiz esse perfil aqui no intuito de divulgar um livro, né? É até estranho falar um livro, mas enfim, é para divulgar um livro, tá? Que chama-se Autismo, um acolhimento para além da espiritualidade, tá? Então, meu nome é Marcelo, sou pernambucano de Caruaru, safra de 69, né? Estou prestes a completar 57 anos e fui laudado como autista nível 2 de suporte aos 53 anos mais ou menos, quando a minha filha, com 2 anos de idade, a Pietra, também foi laudada com autismo nível 3 de suporte não verbal. Então, foi. Eu tive uma vida, no mínimo, sui generis, né? Com muitos desafios, com muitas condições específicas, por conta que eu, eu sempre me senti alguns centímetros para cá, às vezes metros para lá, deslocado do resto do mundo, né? E isso fez com que eu tivesse muitas peculiaridades, né? E aí veio a Pietra, veio o laudo, veio o diagnóstico que me explicou tudo e foi muito libertador. Assim, tipo, finalmente eu podia nomear todas as dores, todas as coisas que eu sentia, né? E aí foi bem libertador. Mas não era sobre isso que eu queria falar, né? O que eu queria falar era sobre esse livro que eu comecei a escrever, que essa escrita nasceu de conversas que eu vinha tendo com outras pessoas que falavam: nossa, mas você é autista, né? Nem parece, né, aquela velha história de sempre e tal. Ah, e sua filha também é e tal. E aí começaram a surgir muitas perguntas, né? Às vezes só por curiosidade, mas outras tinham um porquê, né? E eu lembro que tinha um funcionário de um cliente meu, que era de uma igreja evangélica, não vou lembrar a denominação agora, e ele falava que ele ficava com as crianças na igreja e tal, e que sentia essa dificuldade de saber mais, de ter mais detalhes de como acolher. E aí depois, por coincidência, eu conheci um diácono de outra igreja que também relatou isso, né? E relatou até mais, disse: olha, infelizmente a gente tem problemas. Eu estou movimentando a cabeça, gente, porque está dando um reflexo aqui do celular no óculos e está me deixando louco. Então, eu estou balançando a cabeça aqui por conta disso. Mas vamos lá. Esse diácono, ele relatou que além desses problemas, né, ele falou que tinha também velhas histórias com roupagem nova, de que autismo era falta de fé, que era castigo divino, enfim. E ele falou que tinha problemas lá no grupo dele quanto a isso, né? Aí depois eu conheci um pastor também que me falou uma coisa interessante. Ele falou, disse: olha, você vai na escola, tem profissionais que já estudaram sobre isso. Você vai numa clínica, tem os profissionais que estudaram só para isso. Você vai num buffet de aniversário, tem um monitor que sabe tratar com autista. Mas nas igrejas não tem, né? E nem tem como cobrar isso, porque lá na igreja as pessoas fazem serviço voluntário, né? Então a pessoa já tem as atividades dela, já tem a vida dela, já tem tudo dela lá, e o serviço voluntário que faz na igreja acaba não tendo como essa pessoa se especializar e, enfim, lidar com isso. E aí eu comecei a escrever textos, fazer pequenas observações, né, gravar vídeos, gravar áudios para essas pessoas que pediam ajuda, né? E aí o que aconteceu foi que há pouco tempo atrás a minha irmã, que ela é missionária da presbiteriana,
a Jardelita, ela falou que estava precisando desse material, de um material que pudesse confiar, e me pediu ajuda, né? Aí foi nesse ponto que eu falei, bom, eu acho que já chega de juntar material e tal, eu vou unir tudo e vou fazer uma apostila. Vamos fazer uma apostila para facilitar, né? Só que aí já tá para fazer quase um ano que eu estava juntando esse material próprio meu, de visão de mundo minha, né? Deixar bem claro que eu não sou técnico, eu não sou estudioso no assunto, tá? É apenas uma visão de mundo minha enquanto autista laudado tardiamente e pai de uma criança autista, tá? E aí isso foi, juntei todo esse material, deu mais de 2.000 páginas depois que eu escrevi, depois que eu transcrevi e tudo. E aí eu fiquei com aquilo ali, eu disse, bom, eu já uso um IA para me ajudar no meu trabalho, né? Que é a minha Rose, a Rosinha, né? E aqui cabe um parêntese que esse nome é devido a um romance que eu não lembro o nome agora, mas o nome do romance é Rosinha Minha Canoa, que conta a história de um ribeirinho do Araguaia que ele tinha uma canoa que ele chamava de Rosinha e ele tinha um relacionamento com essa canoa, de conversar, de contar dos problemas, e ele escutava a Rosinha falar com ele, né? E aí quando eu conheci a IA, logo quando foi lançado, eu observei que eu me identificava com essa história da Rosinha, né? Eu até indico esse livro, é muito legal. Apesar de ter umas passagens pesadas, mas ele é bem legal. Então eu usei essa inteligência artificial não para escrever o livro, né, que seria ridículo, mas eu peguei todos os meus escritos, eu peguei poesias minhas, textos meus, dois romances que eu comecei a escrever e terminei, não editei. Eu sei que eu alimentei tudo com ela para que ela digerisse aquilo e eu pudesse pegar os textos que eu tinha escrito, né, já dividido por subtítulos, né, dividido por capítulos, e aí eu consegui sintetizar, né, porque assim, quem me conhece sabe, fala que eu falo muito, 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 muito. Se você me perguntar, oi, como é que você tá? Eu vou escrever um textão desse tamanho no WhatsApp. Qualquer coisa que eu escrevo vira uma bíblia. Qualquer explicação que eu vou dar se estende ao infinito e além, né? E aí eu utilizei a IA para dar essa enxugada, mantendo a minha linguagem, mantendo o que eu queria. E isso aí deu quase 500 páginas, né? Dividido bem direitinho e etc. Tal, e aí eu resolvi escrever esse livro, né? Então eu tive o apoio da neurologista, doutora Cristiane Duarte, que foi quem laudou minha filha, posteriormente quem me laudou. Eu até conto isso numa parte do livro no final, quando eu falo sobre mim. E ela ficou emocionada, e nossa, foi maravilhoso, né? E eu pedi também para a Alana Jerônimo, que é a profissional responsável pela clínica onde minha filha faz as terapias, psicologia, terapia ocupacional e etc., que é uma pessoa maravilhosa. Aliás, pernambucana também. Tô falando de Piracicaba, São Paulo, tá? Resido aqui há mais de 20 anos, há mais de 2 décadas. E aí eu pedi para as duas prefaciarem um livro, né? Nesse momento elas estão com o original do livro lá, né? Que eu imprimi, fiz brochura para que elas pudessem ler e prefaciar. E escrevi esse livro, né? E tem uma parte interessante nesse livro, ele nasceu para falar com um público que é bem diferente do que seria. É bem diferente, porque eu comecei a escrever para igrejas, né? E eu sou ateu, né? Então foi muito engraçado, né? Porque tem uma parte lá do livro até que eu falo, a igreja não vai chegar até mim, né? Por uma questão de ideologia,
de crença ou falta de, né? E nem eu vou chegar à igreja. Mas aí eu pensei, por que não existir uma ponte para se encontrar lá no meio e a gente conseguir ajudar não só quem precisa de ajuda, mas ajudar quem está querendo ajudar, quem está lá na ponta da igreja, que está enfrentando problemas, que não tem o entendimento, que não sabe o que acontece. Então esse livro nasceu disso, nasceu dessa necessidade das pessoas terem uma visão, não uma visão técnica, não uma visão profissional, até porque eu não tenho tamanho para isso, eu não tenho conhecimento para isso, né? Mas assim, uma visão de mundo do lado de cá, né? Do lado do autismo, né? Eu diria até que eu poderia falar que, na verdade, eu não estou oferecendo soluções, eu não estou oferecendo saídas, nem manuais de procedimento, não. Na verdade, eu estou oferecendo uma lente diferente, para que se possa enxergar a mesma coisa, mas de forma diferente, né? Então essa é a ideia desse livro, oferecer uma lente diferente para que a gente possa enxergar as mesmas coisas de forma diferente. Vocês viram que rapidinho aqui eu me repeti várias vezes, né? Então, imagina o trabalho que deu para a coitada da Rose sintetizar o que eu falo. Desculpa. E, e é isso. Então, é uma apresentação que eu estou fazendo. Ai, é uma apresentação que eu estou fazendo sobre esse projeto, que é uma forma de divulgar ele, que eu não sei nem como eu vou fazer para colocar aquilo no papel, divulgar, apresentar e etc, né? Eu sei que eu quero muito passar essa experiência para frente para que outras pessoas consigam entender esse universo autista que é tão rico, tão cheio de nuances, né? E falar em rico, né? Tem uma frase da Alana Jerônimo, que eu acho perfeita. Ela sempre me fala que eu tenho uma fala muito rica, né, por conta da minha vivência, por conta da forma como eu lido com a Pietra, porque eu levo a Pietra para carnaval, eu levo a Pietra para batuque, eu levo a Pietra para boteco, para mercado, onde eu tiver eu tô com a Pietra, né? Então é uma coisa que eu não largo mão da Pietra, até por uma experiência própria. Desde pequeno, eu fui falar com 6, 7 anos de idade, sempre fui muito esquisito, muito retraído e tal. E o meu pai, ele tinha essa coisa de estar sempre comigo, de estar sempre me levando para os cantos e fazendo eu desenvolver e tal, e etc e tal. E eu estava em todo canto com ele, né? Eu era sempre esquisito, sempre dando trabalho, sempre querendo ir embora dos lugares e tal. E ele incentivava muito isso, e hoje eu tento repetir isso com a Pietra. E então é isso, eu vou usar esse espaço para passar algumas informações do livro, alguns capítulos, para que sirva como divulgação, né? Então, prazer em conhecê-los, né? Ou conhecê-las, ou conhecê-los. Né? Na verdade, eu tenho uma dificuldade absurda com esses pronomes novos, porque por conta da minha flexibilidade, da minha teimosia, né? Como pode uma forma de ser visto, eu sou muito travado, né? Então é isso. Eu espero que a gente possa começar a tecer uma relação aqui através dessa rede social para que a gente consiga divulgar esse material e que ele consiga ajudar mais pessoas. Tá? Então é isso. Eu queria agradecer a quem ficou até agora escutando, né, quase 15 minutos aqui de conversa, e agradeço e espero que esse filho meu em forma de palavras possa ser útil. E é isso. Muito obrigado.